3. Conjuração mineira. Tendo falado até este ponto da conjuntura imperial, dos seus aspectos econômicos e ideológicos e também da situação regional ou mineira, temos visto de um modo esquemático as crescentes tensões, quer no nível intra-imperial, quer no nível intracolonial, e também os seus aspectos socioeconômicos, institucionais e da mentalidade. Na última parte desta minha apresentação, vou abordar também, em termos esquemáticos, as particularidades da conjuração mineira dentro deste contexto conflituoso. Os detalhes da proposta Revolução Mineira foram decididos no fim de 10 de dezembro de 1788. Envolvidos na conspiração estiveram o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante do Regimento da Cavalaria de Minas, os famosos Dragões, o doutor José Álvares Maciel, filho do capitão Mor de Vila Rica, o padre José da Silva de Oliveira Rolim, filho do principal administrador do distrito diamantino, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, Carlos Correia, vigário de São José, e o ex-ouvidor e coronel de milícias Alvarenga Peixoto. Os 6 reuniram-se para formalizar os planos de um levante armado contra a coroa portuguesa. Eram todos nascidos no Brasil e representavam diferentes zonas de capitania, e todos eram agentes da Revolução em andamento. Os conspiradores esperavam que a derrama fosse imposta em meados de fevereiro. Contando com a inquietação geral do povo, eles se propunham a instigar um motim sob cuja cobertura e com a conveniência dos dragões, o governador seria assassinado e se proclamaria uma república independente. O alferes da Silva Xavier deveria provocar a agitação em Vila Rica. Teria auxílio dos companheiros que chegariam antecipadamente à cidade em pequenos grupos, com as armas escondidas debaixo dos casacos. Quando os dragões fossem convocados para enfrentar a multidão, Freire de Andrade deveria atrasar-se até que o alferes tivesse partido à caça dos Barbacenas em Cachoeira do Campo. Introduzindo-se na escola do governador, ele prenderia e executaria Visconde de Barbacena, voltando então para Vila Rica. O coronel Freire de Andrade, à frente dos dragões, faria face à multidão perguntando-lhe o que pretendia. E o alferes Silva Xavier, mostrando a cabeça do governador, bradaria que queriam a liberdade. A seguir seria proclamada a República e lida uma declaração de independência. A iniciativa crítica e o êxito imediato do movimento dependiam dos dragões e, em particular, do coronel Freire de Andrade e do alferes Silva Xavier. Oliveira Rolim assumiria a responsabilidade de tomar o distrito diamantino. Alvarenga Peixoto levaria a companhia a Rio Verde e asseguraria a rota de São Paulo. Carlos Correia asseguraria o apoio de São José, Bordo do Campo e Tamanduá. Era prevista uma luta de 3 anos e a comissão de conseguir pólvora para todo esse tempo e provavelmente a de supervisionar a exploração do ferro, salitre e jazidas de sal locais foi confiada a Dr. Maciel. Foi prevista muito pouca resistência no interior de Minas. A apropriação do Quinto Real deveria proporcionar fundos com que pagar as tropas e os gastos da companhia. Atrás dos ativistas revolucionários estavam os homens letrados, alguns não conhecidos por todos os responsáveis pela deflagração da revolta: Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e o cônego Luiz Vieira. A missão deles era de elaborar as leis e a constituição do novo Estado, articulando a justificação ideológica do rompimento com Portugal. Eram homens bem informados e tinham ótimas bibliotecas. Mais rapidamente recebiam livros e informações do que chegavam às autoridades coloniais, os despachos oficiais de Lisboa. A biblioteca do cônego Vieira contava com a Histoire de l'Amérique de Robertson, a Enciclopédie e as obras de Billfield, Voltaire e Condillac. Cláudio Manuel da Costa era tido por tradutor da Riqueza das Nações de Adam Smith. Entre os conjurados circulava o Recueil de loi constitutive et l'État unique de Amérique, publicado em 1778, hoje guardado no Museu da Inconfidência em Ouro Preto, que incluía os artigos da Confederação e das Constituições da Pensilvânia
o Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolinas do Norte e do Sul e Massachusetts. Sendo particularmente importante a Constituição do Estado da Virgínia, pois essa continha a Declaração dos Direitos do Cidadão de Pena de Jefferson. Continham também os comentários à Constituição de Raynal e Mabley. E é bom, neste contexto, lembrar as tão radicais declarações do abade Raynal. Não há forma de governo com a prerrogativa de ser imutável, escreveu o abade Raynal na sua Revolução da América de 1781. E dizia ainda, nenhuma autoridade política que tenha sido criada ontem ou há 1000 anos atrás está livre de ser suprimida em 10 anos ou amanhã. Nenhum poder, por mais respeitável e sagrado que seja, está autorizado a encarar o Estado com sua propriedade. E quem pensar de outro modo é o escravo. Cláudio Manuel da Costa e Luiz Vieira eram mineiros. Gonzaga, filho de brasileiro, crescera e fora educado na Bahia. Por trás dos ativistas e dos ideólogos havia um terceiro grupo de homens mais discretos, também interessados na ruptura com Portugal. A pólvora tinha sido assegurada aos conspiradores por Domingos de Abreu Vieira. O velho contratante português era intimamente vinculado a muitos dos principais inconfidentes. Abreu Vieira estava em dívida com a Fazenda Real. Devia muito, mais de 2 milhões de réis. E é evidente que o velho negociante português envolveu-se na conspiração, primeiramente por um motivo, porque ela proporcionava um meio de eliminar suas dívidas. E não era o único. José Aires Gomes, outro conspirador, como o fiador de João Rodrigues de Macedo, em seu contrato de dízimos, tinha uma dívida de 3 milhões de réis com a Fazenda Real. A impressão é que essa proposta de um Estado independente se apresentou dentro de uma conjuntura crítica como uma panaceia para os devedores da coroa na capitania, e associadas a Abreu Vieira e a Aires Gomes, havia outras pessoas importantes raramente mencionadas nas reuniões conspiratórias, porém que tinham, apesar disso, um interesse vital no êxito do movimento. Entre esses, se contavam os dois grandes contratantes, João Rodrigues de Macedo e Joaquim Silvério dos Reis. Ambos eram portugueses, porém, e o que é mais importante, os dois eram devedores da Fazenda Real. E no caso de Rodrigues de Macedo, a dívida alcançava um total que era 8 vezes superior ao do seu ativo. Entre os 3 níveis de apoio ao levante, ativistas, ideólogos e interessados financeiros, estes últimos não podem ser subestimados, mas como sabemos, raramente entram na história oficial desse episódio. Todos esses homens, ou os que podem ser identificados com alguma segurança, João Rodrigues de Macedo, Joaquim Silvério dos Reis, Domingos de Abreu Vieira, José Aires Gomes, Vicente Vieira da Mota, José Álvares de Maciel e provavelmente Luiz Alves de Freitas Belo. Eram contratantes, fiadores de contratantes, ou como Vicente da Mota e Maciel, homens cujo destino estava ligado ao dos contratantes. A maioria deles tinha nascido em Portugal. Juntos em coalizão, os 3 grupos representavam uma estupenda seção da estrutura mineira no poder. Na realidade, a oligarquia de Minas era tão alienada pela nova política de Lisboa que compreendia negociantes capitalistas portugueses que, em outras circunstâncias, poderiam ter apoiado decisivamente o domínio metropolitano. Portugal perdera a confiança daqueles em quem mais confiava para a efetividade e continuidade de seu domínio sobre Minas Gerais. E mais ainda, aqueles homens de fortuna e influência, cujo acordo tácito sempre fora apoiado pelo poder central em nível local, não se contentavam mais com a mera manipulação do sistema administrativo e tributário em seu próprio interesse. Agora se fazia claro para eles que isso era uma ilusão, enquanto eles continuassem sujeitos às limitações e determinações de fora. Faziam-se necessário ir além e romper os vínculos com o governo central do Império. O programa dos Inconfidentes refletia as compulsões imediatas e específicas que tinham alienado completamente os mineiros da coroa, forçando-os ao rumo da Revolução. Também refletia a presença entre eles de hábeis e preparados magistrados, advogados e padres, obrigados à reavaliação das relações coloniais por outros motivos e que se inspiravam no exemplo da América do Norte, nas constituições dos Estados da União Americana e na obra do abade Raynal e outros autores do iluminismo europeu.
Das informações fragmentárias que restavam, evidencia-se um perfil sumário de seus propósitos. A capital da nova república deveria ser São João del Rei, decisão que espelhava as mudanças demográficas que se verificavam na capitania de Minas Gerais. Cerro do Frio seria libertada das restrições da legislação do distrito diamantífero, que seriam abolidas. Manufaturas seriam implantadas, estimulada a exploração de depósitos de minério de ferro. Seria criada uma fábrica de pólvora, seriam libertados os escravos e mulatos nascidos no país. E isso merece ser notado, visto ser uma ideia extremamente radical para a época, seria fundada uma universidade em Vila Rica. Os padres das paróquias poderiam recolher dízimos com a condição de manterem professores, hospitais e casas de caridade. O propósito também é interessante, pois sugere a ideia de uma separação entre igreja e Estado. Separação entre igreja e Estado. As mulheres que gerassem determinado número de filhos receberiam um prêmio pago pelo Estado para estimular o crescimento da população. Não haveria exército permanente, em vez dele, os cidadãos deveriam usar armas e servir, quando necessário, na milícia nacional. A ideia esta que é muito parecida às ideias de oposição aos exércitos permanentes dos norte-americanos da época. Seria instalado um parlamento principal da capital. O desembargador Gonzaga governaria durante os primeiros 3 anos. Depois disso, haveria eleições anuais. Não seriam admitidas distinções ou restrições no vestuário, e os ricos seriam forçados a usar produtos manufaturados localmente. Todos os devedores da Fazenda Real seriam perdoados, ou seja, se utilizamos termos modernos, seria proposto o repúdio às dívidas externas. A ênfase fortemente mineira dos conspiradores inclinava-se às vezes para o nacionalismo econômico. Isso era mais explícito nos pronunciamentos de Tiradentes, embora ele não estivesse isolado em tal posição. Silva Xavier elogiava a beleza de Minas e apontava seus recursos naturais como os melhores do mundo. Em outras palavras, que lembravam as do Abade Reinal. Livre e republicano, como a América inglesa, o Brasil poderia ser ainda maior, dizia ele, por ser melhor dotado pela natureza. Criando-se indústrias, não haveria necessidade de se importar mercadorias estrangeiras. A Freire de Andrade, ele afirmou que o Brasil era um país que tinha tudo o que precisava, não tendo necessidade de qualquer outro para subsistir. O exemplo da Revolução Americana foi particularmente adequado porque os conspiradores viam notável semelhança entre a causa dos acontecimentos na América do Norte e a sua própria situação, porque a América inglesa nada obrigou ao rompimento senão os grandes tributos que lhe taxaram, declarou um dos conspiradores. O grupo reuniu-se na casa de Freire de Andrade e concluiu que Abade Reinald tinha sido um escritor de grandes visitas, porque prognosticou o levantamento da América Setentrional e que a capitania de Minas Gerais, com o lançamento do tributo da derrama, estaria agora nas mesmas circunstâncias. De fato, a insistência de Melo e Castro na derrama, junto com seus atos contra os devedores particulares da coroa em Minas, proporcionaria aos magnatas da capitania um subterfúgio pré-fabricado para alcançarem seus próprios objetivos, sob disfarce de um levante popular. Entre aqueles que tinham mais a ganhar do rompimento com Portugal estavam, evidentemente, os abastados negociantes, ameaçados de perder todo o seu patrimônio nos processos da Fazenda Real. A derrama era um tributo que recaía sobre toda a população e assim podia ser usada por esses interesses. Os interesses daqueles que durante tantos anos tinham sido eles próprios arrecadadores e agentes da autoridade real, dando-lhes uma fachada respeitável e a possibilidade de atrair o apoio popular para a sua causa. Ao insistir na rígida observância da lei da cota de ouro, Melo e Castro deu aos magnatas mineiros a mais adequada das armas para usarem contra Portugal. No início de 1789, uma formidável conspiração tinha sido organizada em Minas Gerais, apoiada por alguns dos mais ricos e mais importantes homens da capitania e contando com o apoio significativo da tropa regular aquartelada na região, incluindo seu comandante-chefe. Se tudo ocorresse conforme os planos e a derrama fosse imposta em fevereiro de 1789, como se esperava, teria sido desencadeada uma ação que poderia, em última instância, desfechar um golpe arrasador no domínio português sobre o Brasil. A conjuração mineira fracassou, a derrama não foi imposta, a conspiração desarticulou-se. Houve denúncias.
fracassou com a prisão de Tiradentes no dia de 10 de maio de 1789, no Rio de Janeiro. Mas a história do fracasso é outra história. A história das devassas interrogações, denúncias, torturas, assassinatos, suicídios e do enforcamento de Tiradentes. Hoje em dia devemos lembrar a esperança e não a desilusão, para lembrar a revolução montada e não a revolução destruída. A minha intenção foi tentar ao menos explicar como a conspiração se originou, pois considero esse episódio central para a explicação da época de suma importância na história brasileira. Certamente é incontestável que a alienação de membros importantes da elite mineira em 1789 tinha se originado em condições muito especiais. As preocupações dos magnatas tinham sido determinadas pela íntima coerência estabelecida entre seus próprios interesses de um lado e a economia e as instituições regionais de outro. As condições econômicas de Minas Gerais na década de 1780 os tinham transformado em uma oligarquia autossuficiente e localmente enraizada, composta de imigrantes portugueses e naturais da terra. Os mandamentos do interesse próprio eram disseminados pelos tentáculos de aliança que penetravam as hierarquias militares, judiciárias, burocráticas e institucionais. O processo era agravado pelo abrasileiramento de uma grande percentagem de oficiais do Corpo de Dragões e pela nomeação de homens com interesse e ambições locais para a magistratura. A situação em si mesma, perigosa para o governo central, agregava-se quando os naturais percebiam que eram afastados das posições e possibilidades lucrativas durante o governo de Cunha Menezes e quando os que haviam arrematado os direitos de rendas em Minas Gerais tornavam-se devedores da Fazenda Real, que lhes impunha sem maior cerimônia o pagamento imediato e total de seus enormes débitos atrasados sob pena de expropriação. Mas a cronologia e a ideologia da Conjuração Mineira, além disso, tinha projetado o movimento em um contexto muito mais amplo, o êxito da Revolução Americana e o impacto das ideias de Reinal e de outros iluministas sobre o Brasil. Significava que os mineiros haviam articulado sua oposição ao domínio português em termos desafiadores do sistema colonial, no sentido mais fundamental. Já tinham ocorrido anteriormente levantes muito mais custosos em vidas e em propriedades, mas nenhum revestido de motivação fundamentalmente anticolonial e tão conscientemente nacionalista. A revolta planejada não se materializara, mas isso não escondia o fato de que um importante segmento do grupo social em que o governo metropolitano devia confiar para exercer seu poder em nível local e uma das mais importantes, populosas, ricas e estrategicamente bem-sucedidas capitanias brasileiras tinha todo o atrevimento de pensar que podia viver em Portugal. Amparados no exemplo dos norte-americanos e nas teorias políticas concorrentes, os mineiros haviam questionado o que devia ser inquestionável. Por mais materiais que tivessem sido seus motivos, os homens de Minas Gerais, em 1789, tinham pensado em fazer uma república livre e independente, e devido a isto, os relacionamentos e crenças do passado tornavam-se totalmente transformados. A apresentação feita na sessão cultural do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em abril de 1999, e dedicada à memória do grande mineiro e amigo professor Francisco Iglesias. Agradeço ao Dr. Mauro... Nota. Não, chega.